querida, alegria do encontro. Estou aqui nesse ativismo delicado por uma estética da vida viva. É só eu começar a falar, ela começa a agir. Ai, onde é que eu estava? Por uma estética da vida viva. Hoje para uma leitura. Para uma leitura de um livro que eu não gosto muito, mas uma querida me indicou, e eu acho que a gente não deve ter medo de leitura. Ela gosta, eu gosto dela. Vamos ver o que ela viu de bom, não é? Então, esse livro que a gente está lendo é desse senhorzinho aqui que já faleceu, que é o Jürgen Schmidt. Ele foi professor Waldorf lá na Noruega. Ele é da Sociedade Antroposófica, foi secretário-geral lá na Noruega e escreveu esse livro que chama-se Meditação. O subtítulo é a experiência com o Cristo, mas eu não usei. Eu usei mais um outro mote que ele tem, que ele diz assim, caminhos para a transformação da própria vida, que eu achei mais adequado. Por quê? Porque se a gente usa a simbologia católica, cristã, alguém vai chegar achando que é uma coisa e o que a gente faz não é a mesma coisa que os cristãos fazem. Tem uma diferença aí que quem acompanha o canal, quem acompanha os debates, sabe do que a gente está falando, que é para a antroposofia, deixa eu tirar aqui um pouquinho, para a antroposofia, esse termo, Cristo, é uma força entre, uma força de composição, uma força de produção de vida. Enfim, então vamos à nossa leitura. Não vou fazer comentários, não, porque pode ser que eu faça algum comentário negativo. E não quero, não. Vamos ler. É um horário de leitura para uma leitura mais acomodada. Então, vamos ver o que o nosso autor hoje tem a nos dizer sobre controle do pensamento, que é o capítulo que a gente vai começar a ler hoje. Diz assim, controle dos pensamentos. Estou na página 25. Ao se olhar agora, de volta da meditação Rosa Cruz, para a vida cotidiana, logo se evidencia que muitas pessoas têm grandes dificuldades para concentrar suficientemente seus pensamentos e sensações. Tão logo elas partem para construir a meditação ou penetram na meditação da imagem, começam repentinamente a pensar em coisas totalmente diversas. Falta de concentração, diz ele com ponto de exclamação. Elas não conseguem concentrar-se. Imagina se ele vivesse agora. Ele faleceu quando? Em 91, ainda não estava no boom da nossa vida digital. Não quero fazer comentário e acabei comentando. Mas vamos lá. Então, logo elas partem para construir a meditação ou penetram na meditação da imagem, começam repentinamente a pensar em coisas totalmente diversas. Falta de concentração. Elas não conseguem concentrar-se. Os pensamentos voam, tornam-se vagos e saltam para lá e para cá, entre as mais diversas associações. Nesses casos, existe a possibilidade de se voltar à consciência cotidiana e agora não recomeçar com a construção da meditação, e sim realizar um pequeno exercício preparatório, o controle dos pensamentos. O exercício do controle dos pensamentos não se ocupa com um tema importante da evolução da humanidade,
concentra-se num objeto muito mais simples, como, por exemplo, num canivete, quando então se trata apenas de um curto período, talvez em 5 minutos, formar pensamentos sobre esse objeto. O importante é que o objeto seja tão simples quanto possível, nada complexo, e sim algo totalmente banal. E que concentremos neles os pensamentos durante 5 minutos, observando se conseguimos permanecer no tema. Toda pessoa tem em si as forças para o desenvolvimento superior. Contudo, estas estão adormecidas, isto é, normalmente estão despertas e vagueiam em todas as direções possíveis, não sendo por isso percebidas. Pela concentração no exercício do controle dos pensamentos, essas forças são agora direcionadas para um tema absolutamente simples, sendo então possível não nos dispersarmos, determinando nós mesmos o que será pensado. Diferentemente do dia a dia, quando pensar é sobretudo determinado pela plenitude das percepções sensoriais exteriores, ele agora deve ser conscientemente dirigido e controlado. Talvez se inicie com a lâmina do canivete. De que material é feita? De onde vem? Como é fabricada? Etc. Em todo caso, é importante permanecer no que se propôs pensar. Assim, pode-se pensar durante 5 minutos apenas na ponta da lâmina do canivete, o que é um pouco difícil porque há pouco conteúdo dado. É aconselhável começar com algo de mais conteúdo, não tornando o início desse exercício muito difícil. Posteriormente, pode-se intensificar o exercício e concentrar-se só na ponta da lâmina. Para isso, no entanto, é preciso empregar uma energia maior. Contudo, também é possível devanear com um exercício simples, abrangendo-lhe o canivete inteiro nos pensamentos. Ao se pensar, por exemplo, no material, pensa-se no ferro, como ele vem de uma mina sob forma de minério de ferro, como esse se acumula dentro do solo sob a forma de veios, etc. E talvez se termine na evolução geológica da Terra. Mas neste caso, houve devaneio, mesmo tendo-se permanecido no tema. Perdeu-se o controle dos pensamentos. É sempre importante permanecer no assunto e controlar exatamente o que pertence ou não a ele, o que foge ou não ao tema. É a força de concentração que tem de ser intensificada nesse exercício. Deve-se observar que este exercício não seja efetuado apenas uma vez, pois em seguida o efeito é substituído por tudo o que se pensa durante o dia sem controle dos pensamentos. O efeito fortalecedor só aparece quando se leva em conta uma regularidade, a força da repetição. Quando se decide fazer esse exercício, não uma só vez, mas diariamente, por 5 minutos, durante todo um mês, o efeito é muito maior. Surge um esforço rítmico para a capacidade do controle dos pensamentos. Além disso, pode acontecer o seguinte:
Faça o exercício do controle dos pensamentos várias vezes e repetidamente. Se percebe que no início a qualidade era bem melhor do que na 10ª ou na 11ª vez. É de supor que, quanto mais um exercício seja executado, mais se intensifique. Aqui, no entanto, pode acontecer exatamente o contrário. Qual é o motivo disso? Quando alguém se concentra com muita intensidade da primeira vez, o exercício transcorre bem. Ele ainda é novidade, por isso interessante. Porém, esse interesse inicial pode diminuir com o tempo e a pessoa começa a tornar-se mais relaxada, menos exata na condução do pensamento, etc. Quando isso é percebido, já foi dado o primeiro passo para mudá-lo. É que agora é preciso empregar uma energia maior para executar o exercício, porque a novidade, o primeiro interesse, desapareceu. Nessa situação, entra em cena uma outra lei importante. Deve-se executar o exercício por sua própria causa. É preciso amá-los. Só exercícios executá-los com amor serão realmente frutíferos. Ora, é interessante acompanhar como se relaciona o exercício do controle dos pensamentos com a meditação da Rosa Cruz. Quanto ao conteúdo, não existe relação alguma entre os dois exercícios, mas a energia que deve ser utilizada no controle dos pensamentos para se permanecer no tema é a mesma energia que também eleva aos níveis supremos da meditação da Rosa Cruz. Sem essa energia que existe como germe, já no controle dos pensamentos, jamais se atingirá o 4º nível da meditação Rosa Cruz. Por isso, é muito vantajoso observar essa construção do caminho antroposófico do conhecimento, pois, quanto melhor se domine o controle dos pensamentos, tanto mais intensamente se poderá executar a meditação da Rosa Cruz. Outra questão se relaciona com a duração do tempo na meditação da Rosa Cruz e do exercício do controle dos pensamentos, e principalmente de cada meditação. Inicialmente, a pessoa determina a duração segundo o tempo de que disponha para realizá-la. Mas, em geral, se pode dizer que uma meditação que se realize por um período de tempo muito curto, talvez por meio minuto, pode certamente ter seu efeito, porém muito débil. Este período de tempo pode ser estendido até se encontrar um equilíbrio interior, pois, por outro lado, também existe o perigo de os exercícios durarem tempo demais. Assim, certa vez sucedeu a um discípulo de Rudolf Steiner o seguinte: durante 2 horas ele tentou fazer o chamado exercício de retrospectiva, que é feito à noite, e nesse panorama retrospectivo do dia decorrido só chegava até o jantar. Então, contou isso a Rudolf Steiner, que retrucou não ser saudável deter-se tanto tempo na retrospectiva. O exercício deve ser feito no máximo em 10 minutos. O jovem perguntou, então, como executá-lo, pois ele nunca chegaria até amanhã, já que a retrospectiva deve ser feita com exatidão. Rudolf Steiner lhe propôs executar apenas um pequeno trecho da retrospectiva com toda exatidão e o resto num grande panorama. O pequeno trecho que ele acompanhasse com exatidão cresceria mais e mais, podendo posteriormente ser executada toda a retrospectiva
objetiva em 5 minutos e com muita precisão. Este exemplo demonstra que o tempo de formação das meditações tem a ver com pontos de vista totalmente práticos e objetivos. Isso significa que a pessoa deve propor-se executá-la num tempo razoável, porém esforçar-se para fortalecer cada vez mais a intensidade. Muito bem, hoje encerramos a nossa leitura do capítulo Controle dos Pensamentos. Sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.